Então, ó, se qualquer coisa, se tiver dúvida aí, é até mais fácil falar pelo microfone aí, que no chat, às vezes vou estar lá na apresentação, às vezes no chat demora um pouquinho para ver, beleza? Só comentando de ontem, das coisas que a gente viu ontem, falou lá de comportamento do escalonamento do processo, então os momentos que eu preciso escalonar, são 4 momentos que eu preciso escalonar. Primeiro, quando eu crio um processo e quando eu finalizo um processo, depois, quando o processo bloqueia ou quando acaba o bloqueio do processo, que isso é uma interrupção. Além disso, falou das categorias de escalonamento, que tem o não preemptivo e o preemptivo. O preemptivo ele vai um tempo máximo fixado, e o não preemptivo ele vai até que o processo seja bloqueado ou que ele libere voluntariamente o uso do processador. Então, 2 categorias aqui de algoritmos, e aí, aqui 2 categorias do tipo do algoritmo, né? E aqui as categorias em relação ao tipo de sistema operacional. Tem o sistema operacional em lote, sistema operacional interativo e tempo real. Aí, para um lote, ou usa algoritmo não preemptivo, ou preemptivo com tempo muito longo. Sistema interativo só preemptivos, sistema em tempo real pode ser qualquer um deles. E falou dos objetivos aqui dos algoritmos de escalonamento, algumas características, e foi lá que eu falei para vocês pensarem no exemplo de vocês do exercício de ontem. E agora a gente entra no escalonamento, no algoritmo mesmo, no tipo de fazer esse escalonamento, né? Que pensando na nossa analogia lá do tererê, é como se fosse, eu terminei de tomar o tererê, quem que é o próximo cara que vai tomar? No sistema operacional, isso daí é feito de modo. Estou executando aqui o PowerPoint, não vou mais executar o PowerPoint. Tirei ele da lista de pronto, vou colocar ele na lista. Tirei ele, voltando, estou executando o PowerPoint, então ele está em execução. Vou tirar ele da lista de em execução, colocar na lista de pronto. Quem que eu vou pegar da lista de pronto e colocar em execução agora? Isso é o que os algoritmos de escalonamento precisam decidir. Né? Os 3 primeiros aqui, primeiro a chegar, primeiro a sair, tarefa mais curta e menor tempo restante. Primeiro a chegar, primeiro a sair, a ser servido ou primeiro a sair, também é conhecido como sendo do nome FIFO. Né? Por que FIFO? First in, first out. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. E esse FIFO, ou primeiro a chegar, primeiro a ser servido, ele funciona de modo como se fosse o primeiro que chegar vai ser o primeiro atendido. Né? Ou seja, é uma fila de supermercado. Né? Então, como se fosse, você tem lá uns 50 processos rodando no seu sistema operacional. O processo que chegar primeiro vai ser executado. Terminou a vez dele, ele sai da fila e vai para o próximo da fila. Então, é uma fila de supermercado. Né? Terminou sua vez, é como se você quer rodar de novo, no caso, é como se você tivesse algo assim. Vamos tentar fazer um desenho aqui. Como se eu tivesse a fila aqui em cima eu tenho a CPU. Um processo 1, tá? Não estou pensando que a fila está nesse sentido aqui. Processo 1, depois processo 2, processo 3, e aí por diante. Então, se o processo 1 está na fila, quer dizer que ele é o próximo para usar o processador. Vou colocar aqui P0, então, como é o processo que está usando o processador. Esse processo aqui. Enquanto o P0 está usando, ele está em execução no sistema operacional. P1, P2 e P3 está na fila de prontos. A hora que o P0 terminar a vez dele, se ele quer usar de novo o processador, ele vai sair daqui, vai entrar na fila de novo. E o P1, que estava aqui de primeiro da fila, vai sair daqui, vai P1 aqui. Então, o P1 agora está usando o processador. Se o P1 terminou de usar, vai entrar de novo na fila, se ele precisar, e aí por diante. Né?
Então, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, nesse sentido que vai funcionar isso daí. Só que o sistema em lote, quando eu falo de sistema operacional em lote, eu começo a executar um processo e vou até o final. Todo o sistema operacional em lote eu começo a fazer uma tarefa e vou com ela até o final. Fazer uma outra representação aqui embaixo dessa fila. Então, aqui o CPU e colocar P0, P1 e P2. P0, P1 e P2. Como se eu tivesse esses 3 processos na fila, seguindo esse caminho. Se é um sistema operacional em lote, agora essa representação aqui embaixo, a hora que o P0 chegar a vez dele, ele sai da fila e vem para cá. O P0, usando o processador, ele vai ficar até ele terminar a tarefa dele. Então, ele vai, o tanto que ele precisar usar o processador, ele vai ficar aqui. Terminou de usar, ele vai sair daí, só que ele não entra mais na fila. Porque um sistema operacional em lote, o processo começa a executar a hora que é a vez dele, então começou a hora que o P0 veio para cá, vai fazer o trabalho dele e vai até o final. Então ele não volta para a fila. É diferente desse caso que eu mostrei aqui, que seria uma fila do supermercado mesmo. Né? Num sistema operacional em lote, seria a fila do supermercado, só que eu vou até o final aí no exemplo do P0, porque é um sistema em lote. Então esse é o primeiro a chegar, primeiro a ser servido. O segundo algoritmo, que é o tarefa mais curta primeiro, seria essa representação aqui. No tarefa mais curta, como se eu tivesse aqui 4 tarefas, A, B, C e D. Tarefa A demora 8 unidades de tempo para ser executada, a B, a C e a D demora 4 cada uma delas. O que eu vou fazer? Analisar essas tarefas aqui em cima, ver qual que é o tempo delas, e eu vou mudar a ordem delas para executar qual? A mais curta primeiro. Nesse caso, as 3 primeiras aqui, a B, C e D, as 3 têm tempo 4, ou seja, deu empate aqui. Você vai executar essas 3 tarefas, depois você vai executar. Então você muda, como se você tivesse uma fila, só que você vai pensar aqui, eu vou atender as pessoas com menos produtos primeiro. Então, quem tiver mais produto, vamos pensar assim, vai para o final da fila. E eu vou mudando isso daí conforme você tem tarefas. E, de novo, se é um sistema operacional em lote, a hora que eu começar a executar essas tarefas aqui, comecei a executar a tarefa do B, vou até o final com ela. Comecei a executar a tarefa do C, vou até o final. Comecei a do D, comecei a do A, mesma coisa aí para todas essas 4 tarefas, certo? Então, os 2 primeiros aí, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, tarefa mais curta primeiro. E o terceiro aqui de sistema operacional em lote, próximo de menor tempo restante. Então, esse daqui eu vou executar, seria a mesma, bem parecido com o tarefa mais curta primeiro, só que você vai pensar o tempo que falta para você resolver um problema, ou seja, o tempo que falta para eu executar um processo. Né? Então aí você vai executar o próximo que tem o menor tempo restante. Por isso que ela é similar com tarefa mais curta aí primeiro. Isso para escalonamento de sistemas em lote, certo? E perguntar de pilha aqui. Se quiser ligar o microfone e perguntar, é até mais fácil. Pilha, o que eu falei de pilha? Bom, qualquer coisa digita aí. Né? Então, tarefa mais curta, primeiro a ser servido e próximo de menor tempo restante. Esses 3 para sistema em lote. Depois, para sistemas interativos, eu tenho mais 7 algoritmos aqui, 7 meios de fazer isso daí. Né? Primeiro, que é o circular, prioridades, fila múltipla, mais curto, garantido, loteria e fração justa. O circular é parecido com a fila, né? É parecido com a ideia lá que eu falei da fila do supermercado. Por quê? Eu tenho aqui o processo atual, essa representação aqui do processo B, é como se ele está usando o processador. O próximo processo é essa sequência aqui, F, depois D, G e A. Terminou a vez do B,
ele sai daqui e entra no final da fila. Né? Então, ele foi para o F agora, tá executando o F. Terminou a vez do F, sai o F daqui, entra no final da fila, vai executar o D. Né? Então, esse chaveamento circular é como se fosse você fazer um rodízio. Né? Então vai primeiro eu, depois você, depois outro, e aí por diante. Passou a vez de um, você vai para o próximo. Certo? Esse é o circular. Depois eu tenho prioridades. Aí é o que a gente tinha lá no simulador que eu mostrava para vocês. Aqui eu tenho prioridade, tenho níveis de prioridade, sendo 4 a mais alta, depois 3, 2 e 1. Então, os processos que estiverem na prioridade mais alta vão ser executados. Então, você iria primeiro para esse processo aqui, depois o segundo, depois o terceiro. Se eles continuarem aqui, você vai continuar executando esses processos. Se eu sumir com esses processos de prioridade 4 aqui, eu vou analisar os de prioridade 3. Aí vem para o primeiro, segundo, terceiro, pode ficar rodando esses 4 aqui durante um bom tempo. A hora que não tiver mais nenhum aqui na prioridade 3, você vai para o 2 e aí por diante. Então, sempre pensando na prioridade mais alta. Os outros aqui não tem esses próximos, que é os outros 5 aqui, não tem slide disso daí. Eu costumo passar no quadro, mas como não está nas aulas remoto, aí a gente vou tentar desenhar, representar isso daí aqui. Terceiro algoritmo, terceiro exemplo aqui, filas múltiplas. Esse daqui é como se eu tivesse várias filas no supermercado. Né? Então, eu tenho várias filas, eu posso ir em qualquer uma delas. Né? Só que qual que vai atender primeiro? Porque como se eu tivesse um caixa só, né? Pensando na analogia do supermercado. Porque quem atende essas filas é o processador. Eu tenho só um processador. Então, eu posso ter várias filas, mas cada hora o sistema operacional vai analisar uma fila. Vamos representar aqui como se eu tivesse fila 1, fila 2 e fila 3. Essas filas representadas aqui para baixo. Né? Então, eu tenho a fila 1, a fila 2 vai estar aqui, a fila 1 para cá. E vai ter processos aqui. Né? Você pode ter na fila 3, por exemplo, um monte de processos. Um processo que quer executar pode entrar em qualquer uma dessas filas. Né? Só que o processador que estaria aqui em cima, ele pode atender no sentido, atende primeiro alguém da fila 1, depois da fila 2, depois da fila 3. Volta para 1, 2 e 3. E aí por diante. Então ele vai ter uma sequência, porque aqui em cima, no processador, é só um cara que tem para atender. Então você fala, é o exemplo do supermercado, são filas, mas é como se tivesse um caixa só, e ele quer montar várias filas para tratar isso daí, certo? Processo mais curto, também é parecido com o anterior no caso lá de sistemas operacionais em lote. Então, o processo que demora menos tempo para ser executado vai ser atendido primeiro, e os 3 últimos ali, garantido, loteria e fração justa. Escalonamento garantido se eu tenho 50 processos, eu vou executar uma vez cada um desses processos. Então, primeiro o processo 1, depois o 2, depois o 3, até chegar no 50, depois volto fazendo esse mesmo rodízio, 1 até 50. Ou seja, a ideia do garantido é garantir que cada um dos processos vai usar um processador. Esse é o escalonamento garantido. O loteria é fazer um sorteio, então como se eu tivesse 50 processos, sorteio qual processo que eu vou usar. Né? Aí, no sorteio, eu posso ter 2 formatos. Por quê? Ou eu faço um sorteio, então como se fosse, vou sortear um número de 1 a 50. Um modo possível que eu posso fazer isso sorteei o número 27. Executo o processo 27, deixo ele fora dos próximos sorteios,
até sortear todo mundo, ou seja, até sortear cada um desses 50 números. Terminei de sortear os 50 números, volto todos para o sorteio e começo tudo de novo. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade no loteria é fazer o sorteio. Então, sorteio o processo dos 50 processos, sorteio 27 para ser executado. O processo 27 para ser executado. Executo ele e devolvo ele para o sorteio. Ou seja, posso sortear ele de novo se cair no 27. Então, duas possibilidades, né, na loteria. E a fração justa é, em 3 processos, por exemplo, eu vou deixar uma vez cada um dos 3, não vou repetir nenhuma vez, né? Então, no fração justa, se eu tenho aqui 3 processos A, B e C, eu vou uma vez em cada um deles. Então, em 3 execuções, né, 3 processos que eu vou executar, eu posso ir o A, depois o B, depois o C, mas eu tenho que ir uma vez em cada um deles. Não posso ir 2 vezes no A e uma no B. Tem que ser uma vez para cada um deles. Pensando que a divisão é de forma justa aí, certo? Então, aqui foi tem esses exemplos aqui que são os do escalonamento. Aí o exercício que está para vocês, eu vou mostrar até a execução de um exercício para ficar mais fácil para vocês verem isso daí. Aqui é fila, tá? No arquivo que você mandou tem prioridade 5. Não, aí tá. Aqui é nesse arquivo aqui, certo? Aquela prioridade que está aqui nos slides, a prioridade depende do sistema operacional, né? Aqui nesse exemplo de prioridade está 4. Nesse exemplo que eu coloquei de anexo aqui no Excel, aí é o exercício. Aqui a prioridade vai até 5, certo? Então, o exercício você vai ter que baixa esse arquivo aí do Excel e você vai fazer a execução do escalonamento, calculando o tempo que cada processo vai fazer para isso daí. Então, coloquei aqui, ó, seu RA entra nessas colunas aqui. Então, você vai pegar o seu RA e vai colocar nessas colunas. Só que você não vai colocar, vamos supor, vou colocar meu nome aqui, vamos supor que meu RA é 135792246. Né? Vamos supor que meu RA é isso daí. O que eu vou fazer? Vou colocar um número por coluna. Então, o 1, que é o primeiro número, entra aqui. Depois o 3, depois o 5, depois o 7 e 9. 1, 3, 5, 7, 9. Depois 2, 4 e 6. Então, você vai colocar o seu RA aqui. Né? Esse númerozinho aqui em vermelho, ó, tá? É o seu RA. À medida que você coloca aqui, as prioridades aqui vai mudar, né? Só coloquei uma formulazinha aqui para mudar essas prioridades. Então, a prioridade aqui, ó, no máximo ela vai ser 5, o menor valor possível é 1. Então, a hora que você colocar o seu RA aqui, essas prioridades vai mudar automaticamente aqui, certo? Tá, então foi isso aqui. Colocou o seu tempo aqui. A ideia do exercício, pelo enunciado que eu coloquei lá, tem um exercício 37 do livro que fala disso daí. Então lá, considere 8 tarefas de A até H. Aqui são o nome das tarefas, ou seja, processos que você tem para executar. Chegam no centro de computação ao mesmo tempo. Elas têm tempo de execução, então o tempo de cada uma dessas tarefas é isso daqui, mostrando ali. De acordo com o número de seu RA, e as prioridades são descritas. Então, a prioridade também está marcando para cada uma dessas tarefas aqui. Sendo 5 a prioridade mais alta e 1 a mais baixa. Para cada um dos seguintes algoritmos de escalonamento, determine o tempo médio de ida e volta, né, das tarefas, ou seja, o tempo médio geral, que é esse tempo aqui que ele quer calcular, ignorando a sobrecarga de chaveamento. Ignorando a sobrecarga seria, eu estou executando o processo A, vou tirar o A e colocar o B. Isso é a sobrecarga de chaveamento, ou seja, de trocar entre um processo e outro. Aí ele pede para calcular com 4 algoritmos. Circular, prioridade, o primeiro a chegar, primeiro a ser servido, tarefa mais curta.
Aí tem alguma observação aqui. Nessa primeira observação, vou para esse primeiro aqui, ó, para os itens B a D, ou seja, os 3 últimos, considere que a execução de somente uma tarefa por vez até que ela termine. Todas as tarefas são completamente limitadas pela CPU. Então, é uma tarefa por vez até que ele termine. Você tem todas essas tarefas aqui, né? O que é o FIFO? É mudar o nome aqui. Primeiro chegar, primeiro ser servido. Só para ficar mais, como vocês conhecem mais por primeiro a chegar, primeiro a ser servido, então isso daí. O que esse algoritmo faz? Aí você tem que pensar, como que esse algoritmo aqui trabalha? Ele executa os processos na ordem que tem. Ele fala aqui no enunciado, ó, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, executados na ordem A, B, C até o H. Então ele vai executar primeiro o A, depois o B, C, D, E, F, G e H. Vai de 1 a 1. Aí vamos pedir para vocês responderem agora aí, ó, aproveitar para ver se vocês estão entendendo o que está funcionando. Então, se vocês quiserem ligar o microfone para responder, eu vou perguntar algumas coisas aí agora para vocês. Mais fácil pelo microfone, eu não preciso ficar. Professor, tem uma dúvida aqui, posso compartilhar minha tela? Oi? Posso compartilhar minha tela aqui? Estou com uma duvidazinha. Pode. Aqui, ó. Não sei se eu tenho que parar a minha. Não, eu acho que é automático. Então vai. Aqui, ó. Eu coloquei, tenho aqui o meu RA, né? E apareceu a prioridade. Peraí que eu não estou vendo ainda. Apareceu ainda? Ainda não. Agora sim, tá. Eu tenho aqui o meu RA e a prioridade. Aí aqui, no tempo médio, eu coloco 8, né? Que seria o número do meu RA e a prioridade é 2. Ou colocaria somente a prioridade? Tipo assim... Não, no FIFO você vai calcular esse valor do resultado, que é o que eu vou fazer agora. Ah, tá. Certo? Não é só colocar o tempo direto. Certo? Beleza. Você tem que calcular isso daí, já vou falar como que é. Beleza? Então. Obrigado. Então vamos lá. Voltando para cá. Então aqui eu só coloquei a ordem que os processos vão ser executados, né? Quanto tempo A demora para ser executado? Aí agora que eu vou falar para vocês responder. Eu acho que entrou alguém aqui. Não. Aqui. Ó, processo. Já que eu volto para o circular, né? Fui para o FIFO primeiro, que esses 3 aqui, ó, é de um formato, os 3 primeiros aqui é um formato, depois o circular é outro, né? Então fui para o FIFO primeiro. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Então, a ordem que eu vou executar é essa. Então, no primeiro a chegar, ele fala no enunciado do exercício aqui que a ordem A, B, C, na ordem alfabética, certo? Quanto tempo A demora para ser executado? O tempo do A aqui, ó, é 1. Então, ele vai demorar tempo 1 para ser executado. Quanto tempo o B demora para ser executado? O B está marcado como tempo 3, certo? Só que, olha o que ele fala lá no enunciado do exercício. Considere que as 8 tarefas chegam ao mesmo tempo, né? Então é como se elas chegaram quase ao mesmo tempo, né? E você tem que executar nessa ordem. Aí que entra a ideia do escalonamento, porque eu preciso executar o B, mas o B já ficou esperando o A terminar a execução dele. Se o A tem tempo de execução 1, o B tem tempo de execução 3, quanto tempo o B vai demorar para executar? Sendo que o B esperou o A terminar. Entenderam a ideia aí? 4, isso, 4 mesmo, ó, né? 4, tempo 4, né? Pensa lá, só nesses 2 aqui, ó. Chegou todos esses processos para executar, eu vou executar nessa ordem aqui, só que é como se todos chegassem ao mesmo tempo. Então, o A chegou ao mesmo tempo, só que eu vou executar nessa ordem. Então, começa a executar o A. Enquanto eu estou executando o A, todos os outros aqui de baixo estão esperando. Então, o A demora tempo 1, que é o tempo dele. O B tem tempo 3, mas ele já ficou esperando 1 do A.
Então ele vai demorar tempo 4. O C tem tempo 5. Só que ele já ficou esperando um pouquinho. Quanto que ele vai demorar o C? Quem responde aí, ó? Processo C, 9, já falaram lá, né? Então, por quê? O C tem tempo 5 mais essa coluna aqui de cima. Então, 9. O D tem tempo 7 mais essa coluna aqui. Quanto que dá? 7 com 9 ali, 16. Certo? Depois, o E tem tempo 9 também, vai para 25. O F tem tempo 2, somando com o de cima, 27. O G tem tempo 4, somando com o de cima, 31. E o H tem tempo 6, somando com o de cima, 37. Então é isso daqui que você precisa fazer de vocês agora. Certo? Ô, professor. Sim. No meu caso aqui, eu tenho o meu primeiro, o tempo, né? 2, que a prioridade é 4, né? O A é 2 o tempo, e o B e o C é 0. Então, eu repito aí é 2 ou somo. Aí é o que está aqui, você vai fazer essa sequência, certo? Você vai executar nessa sequência aqui. Você vai contar o tempo de cada um deles, não importa que o tempo deles é o mesmo. Certo? Entendi. Então, vamos por aqui no A. É 2, certo? No tempo. Sim. 2, aí o B e o C é 0. Tá, aí eu vou colocar aqui na planilha. Coloco 2 no primeiro a ser servido, né? Que seria o A, por exemplo. Sim. E o B e o C são 0. Eu coloco 2 ou coloco 3 no B? Coloca, não tinha lembrado que podia ter um número 0 aí, coloca quem tiver no RA o número 0, coloca outro número aí, só qualquer número, só para considerar que tem um tempo, né? Eu coloquei aqui, se você colocar 0 de tempo, ele não vai gastar nada, né? Então você precisaria somar com um número, né? Então pode até deixar o 0 ou coloca outro número mesmo, só para ficar mais fácil, beleza? Certo? Então, isso daqui, esses tempos aqui, então, é o tempo de cada um dos processos, né? Então, o A demorou 1 unidade de tempo para terminar, o B 4, o H 37. Aí, o que é calcular o tempo médio? Né? Tirar uma média aqui, ó, média de todos esses valores aqui. Tá? Então, aqui, em média, pelo primeiro a chegar, primeiro a ser servido, os processos estão demorando 18 unidades de tempo para finalizar. Certo? Então aqui, você vai executar sempre nessa ordem aí. Aí, como que eu descubro esse 27? Eu vejo o tempo do F, que era 2, somo com o número aqui de cima. Certo? Então, para descobrir o 27 ali, ó, né, eu já tenho que ter feito todas essas etapas aqui de cima. Como que eu descobri que é 27? O 27 é na coluna do F, que é 2, mais o número de cima ali, que é o 25. Beleza? Pode falar. Aqui na prioridade, no meu tempo, o meu RA também tem 2 zeros. Eu substituí eles por 1. A prioridade caiu para 4. Agora não tem nenhum com prioridade 5. Aí você vai para o 4. É isso mesmo. Mas assim, não tem problema então não ter nenhum aqui, porque tem 5 prioridades, 4, aí vai para 3 e 1. Não tem problema. Aqui é coloquei um exemplo simples aqui de cálculo, né? Só para gerar prioridade de 1 até 5. Aí. Então, se não tem nenhum de prioridade 5, você vai para prioridade 4. Não tem nenhum de 4, vai para o 3. Certo? Show. Valeu. Então, alguma dúvida aqui no primeiro a chegar, primeiro a ser servido? Tempo, ó, a fórmula aqui, ó, igual média, né? Aí, só colocar um igual, média, aí aparece lá, ó, igual média, só clicar aqui, você seleciona, ou um tab também, aí você seleciona essas colunas aqui que você quer, ó, né? Selecionou e arrastou, fechou o parênteses, deu um enter, ele calcula isso aí. É calcular uma média, né? Se você colocasse, somar tudo isso daí e dividir por 8, que é a quantidade, também daria certo, né? Então, primeiro a chegar, primeiro a ser servido, fechou. Mais curto primeiro, né? O que eu preciso fazer para executar o mais curto? Eu vou ver o tempo dos processos, né?
qual que é o processo que tem o menor tempo? Aí eu tenho que olhar nesses daqui, ó. O processo que tem o menor tempo é o A. Então, o A vai ser primeiro. Eu vou montar primeiro aqui no mais curto a ordem, né? Então, o A é o primeiro. O A já foi. Vou até marcar ele como amarelo aqui, ó. Depois, qual que é o próximo menor tempo? Eu tenho um de tamanho 2 aqui, ó. Esse de tamanho 2 é o F. Depois eu tenho um de tamanho 3. Aqui é o B. Tamanho 4, eu tenho G. Tamanho 5, tamanho não, tempo, né? Tempo 5, eu tenho C. Depois eu vou para o H, que é o 6. O D, que é o 7. E o E, que é o 9. Foi todo mundo? Olha lá. A, B, C, D, E, F, G e H. Então, coloquei aqui a ordem que os processos vão ser executados, né? Já eu falo disso daqui, né? Aqui no meu, acabou que eu coloquei números que não deu empate, né? Que foi o que eu coloquei aqui. Vou mudar esses números agora, só para colocar só para dar um empate aqui para a gente ver como que fica, né? Se eu mudar o número, a ordem vai mudar também, né? Então, vou colocar aqui 2 números com 3, com tempo 3, e 2 números com tempo 7. Então, só mudando tudo isso daí, agora vai ter empate, que é esse caso, né? Então, de novo, eu preciso preencher a ordem do mais curto aqui, de novo. O primeiro agora volta, de novo, o A. Tem algum de tamanho 2? O F. Marco 2 aqui. F é o próximo. Algum de tamanho 3? Ó, de tamanho 3 agora, eu tenho o B de tamanho 3 e o E. Aqui ele fala, ó, com o tempo, prioridade e empate, utilize como critério de desempate quem chegou primeiro, ou seja, ordem alfabética. Se você tem B e E em empate de 3, você vai colocar primeiro o B, depois o E, né? O critério de desempate é a ordem de quem chegou. A ordem de quem chegou é na ordem alfabética. Por isso eu coloquei o B primeiro do 3, depois o E com 3. Algum de tamanho 4? O G. Então, o G entra aqui. Tamanho 5, o C. Tamanho 7, eu tenho 2 de novo, ó. O D e o H. Vou colocar o D e o H de novo nessa ordem aí, né? Então aqui é para preencher essa coluna, certo? Que já se tinha perguntado o empate. Então, coloquei a ordem. Aí eu preciso somar os tempos disso daí. Aí a soma desses tempos é do mesmo jeito que eu fiz aqui no primeiro a chegar, primeiro a ser servido. O que mudou é a ordem dos processos aqui. Então, qual que é o tempo do processo A? O tempo do processo A está aqui, é 1. Qual que é o tempo do processo F? Ó, o F, o tempo dele é 2, certo? Então, mais o cara de cima, 3. Qual que é o tempo do B? 3. 3 mais o cara de cima, 6. Qual que é o tempo do E? O E também é 3. Mais o de cima, 9. O próximo é o G. O G tem tempo 4. Mais o de cima, 13. Próximo é o C. O C tem tempo 5. Mais o de cima, 18. Próximo é o D. O D tem tempo 7, mais o de cima, 25. E o H, que tem tempo 7, mais o de cima, 32. Aí, de novo, calcular média, igual média, seleciona tudo aqui, fecha, então entra, né? 13 um pouquinho lá, certo? Não vai dar para comparar esses dois aqui, que eu mudei os tempos, né? Eu mudei, então, esse exemplo aqui, esse 18 não quer dizer que é mais rápido que esse, porque eu mudei o tempo para dar empate. Vou até fazer esse daqui de novo, para a gente conseguir comparar isso daí, né? Então, vou até mudar esse tempo ali. Então, é só somar essa sequência aqui, ó. O A tem tempo 1, 3 com 1 lá em cima vai para 4, 5 com o 4 vai para 9, 7 com o 9 vai para... 7 com o 9 vai para 16, 3 com 16 vai para 19,
2 com 19 vai para 21, 4 com 21 vai para 25, 7 com 25, 32. Agora esses dois aqui, ó, já tá uma comparação melhor, porque os dois é o mesmo exemplo. Ou seja, o mais curto, em média, quer dizer que os processos estão sendo mais rápidos se eu escalonar usando o algoritmo mais curto, certo? Uma coisa aqui, não. E o terceiro aqui, prioridade. Aí, o que eu vou fazer? Vou analisar a prioridade desse exemplo aqui, ó, né? Então, agora também vai ter empate aqui. Vou ver prioridade mais alta. A prioridade mais alta é o 5, só tem esse daqui. É o C, vou colocar o C primeiro. Prioridade 4, eu tenho o A e o F. Dois processos, deu empate. Resolvo em ordem alfabética. Ou seja, o A vai vir primeiro, depois o F. Aqui. Prioridade 3 tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais 5, os outros 5 exemplos têm prioridade 3. Então eu vou na ordem aqui, ó. Vou primeiro para o B, que é esse. Depois eu vou para o D. Depois eu vou para o E. Depois G e H. Então, coloquei na ordem aqui. Se deu empate, veja em ordem alfabética aqui, ó. Certo? Eu acho que é média também, não é? Eu acho que a fórmula não vai mudar no inglês aí. Eu coloquei igual média. Ó, tem que colocar um acento aqui, ó. Que se você coloca só mede, ele pega, ah lá, ó, retorna a mediana. Né? Eu acho que vai ser só média mesmo com um acento. Testa aí. Então, coloquei aqui a mesma coisa, a ordem dos exemplos. Né? Aí, mesma coisa para calcular os tempos aqui, ó. O C, vou só tirar esse amarelo. O C, lembrando que eu tenho que olhar no tempo, né? O C tem tempo 5. O próximo é o A. E tá mesmo. O próximo ali é o A. Então, o A tem tempo 1. 1 com o 5, 6. O próximo é o F. O F tem tempo 2. 2 com 6, 8. O próximo é o D. D é 7. 7 com 8, 15. O próximo é o... Opa, acho que eu olhei errado, né? Então, acho que eu olhei o próximo aqui. O C tem tempo 5, tá certo. O A tem tempo 1, 6. O F tem tempo 2, 8. É o B que eu tenho que olhar, ó. O B tem tempo 3, então ele vai para 11. Agora que é o D, que tem tempo 7, vai para 18. O E tem tempo 3, vai para 21. O G tem tempo 4, vai para 25. E o H tem tempo 7, 32. Calcular média, igual média. Calculou lá, ó, 15 ponto alguma coisa também. Então, esses três formatos aqui é de escalonamento em lote, certo? Conseguiram aí? Falou do inglês, médio, obrigado. No mais curto primeiro, ó, para descobrir, vamos pegar um exemplo aqui, ó, para descobrir esse elemento aqui em amarelo, eu tenho que pegar o tempo do G, 4, mais o de cima aqui, ó. Ou seja, 9 aqui de cima do amarelo. Como que eu descubro o 13? Né? É o de cima, que é 9, mais o tempo da linha do G. Então, o G é 4. Por isso que de 9 foi para 13. O primeiro é o único que você coloca. Né? Então, o A. Coloquei o valor do A aqui, ó, 1. Para descobrir o 3 ali que está em amarelo ali agora, ó, eu pego a linha. Né? Qual que é o valor do F? O F é 2, mais esse elemento aqui de cima, 1. Né? Então, para descobrir um elemento aqui em amarelo, você pega a coluna de cima, mais esse elemento é o F, o tempo do F aqui, ó, certo? Prioridade é só você colocar aqui no
na hora que você jogou o seu valor aqui, ele já muda essa prioridade, né? Eu já montei um exemplo aqui, ó, tem uma fórmula aqui que calcula a prioridade. Então, você colocou o seu número do seu RA aqui, ele vai mudar automaticamente essa prioridade aqui, ó. Não precisa calcular ela. Aqui é só o tempo segundo o algoritmo de prioridade, né? Que é a mesma ideia desses dois, certo? Então, dúvida nesses 3 primeiros aí? Alguma pergunta nesses 3? Que o quarto aí o quarto exemplo já é um pouquinho mais diferente, certo? Então, esses 3 primeiros aí são exemplos de escalonamento em lote. O próximo exemplo aí já é um escalonamento interativo. Tanto que aqui no exercício, por isso que eu fui para o B e o D primeiro. A execução somente de uma tarefa por vez até que termine. Todas as tarefas são completamente limitadas pela CPU, ou seja, são esses 3 exemplos, é um escalonamento, é uma regra, é um jeito de escolher qual que é o processo. Ele escolhe o processo e vai até o final, certo? O circular, aí ele já fala que o sistema é multiprogramado. Ou seja, cada tarefa vai ter sua fração justa da CPU, certo? Aí, eu vou colocar aqui, ó, os mesmos processos, né? Nesse circular não quer dizer que eu vou executar nessa ordem aqui, só vou colocar aqui para representar o tempo de cada um desses processos aí. E aqui eu vou ter o tempo dele. Para executar isso daí, eu vou fazer aqui embaixo, né? Então, eu vou representar aqui, ó. Só que eu vou representar em colunas. Na verdade, fazer mais para cá. A, B, C, D, E, F, G e H. Só diminuir isso daqui para ficar mais fácil para ver. Então, os 8 processos aqui, e aqui para baixo que eu vou usar esses tempos para representar quanto que dá de cálculo para cada um desses processos aí, certo? E alguma coisa aqui? Mais curto você tem que mudar a ordem, né? Você vai pelo tempo que é o menor, certo? Como que não abre? Tem que ver o erro aí, não sei o que tá dando de erro, tem que ver o que tá de erro. Ó, média, você tem que calcular, colocar a fórmula da média, igual média, aqui, ó, isso mesmo, igual média, aperta Tab, seleciona as linhas, fecha o parênteses e dá um Enter, certo? Então, voltando para cá, ó. Vou só dar um espacinho aqui maior que esse aqui. Então, ó, agora esse do circular é a ideia que eu vou deixar um pouquinho cada um desses processos. Então, vou colocar aqui, ó, o tempo dos processos original. Vou colocar aqui, ó. Esse é o tempo original, ou seja, o tempo inicial nos meus processos, né? Então, o tempo inicial é esses tempos aqui, ó. 1, 3, 5, 7. Então, vou colocar aqui. 1, 3, 5, 7. Depois eu tenho ali 1, 3, 5, 7. 3, 2, 4, 7. Então, 3, 2, 4, 7. Né? Só peguei esses tempos pelo número do RA que você coloca aqui. Certo? Então, coloquei a representação dos tempos aí. Aí, no circular, como ele é um algoritmo interativo, seria mais o que a gente tem no Windows, por exemplo. Por quê? Eu vou pegar esses 8 processos, né, ele chama de tarefa, mas é a ideia de processos, e vou executar 1 minuto cada um deles. Pensando que isso daqui são tempos em minutos, eu vou executar 1 minuto cada um desses processos aí. E só que eu vou executar eles nessa sequência aqui, ó, partindo dessa coluna, uma para a direita, vou executar primeiro o A, depois o B, C, D, E, F, G, aí depois volto para a segunda linha, aí para a terceira, e aí por diante. Se eu executar durante 1 minuto o A, para quanto que ele vai o tempo dele, se ele
precisava executar 1 minuto só. Ele vai cair para 0, certo? Ele caiu para 0, eu vou marcar ele em amarelo, em vermelho aqui. Depois de executar 1 minuto A, eu tiro o A em execução e começo a executar o B. Executo durante 1 minuto. Se ele tem tempo 3, se eu executar durante 1 minuto, ele vai cair para 2. Tiro o B e começo a executar o C. Ele tem tempo 5, ele vai cair para 4. Tiro o C e coloco o D. Tem tempo 7, vai cair para 6. Tiro o D e coloco o E. De 3 cai para 2. Tiro o F, de 2 cai para 1. O G de 4 cai para 3. O H cai de 7 para 6. Então aqui é como se eu executasse 1 minuto cada um deles, né? Como o primeiro processo chegou em 0, quanto tempo demorou para ele ser executado? Eu tenho que contar quantas células passou assim. 1 minuto só, porque ele foi o primeiro processo a ser executado e ele demorou 1 minuto. Então, vou marcar que o A demorou 1 minuto para ser executado. Certo? Então, eu só coloquei aqui o tempo inicial de cada um deles, coloco nas células para baixo, subtraindo um elemento aqui, ó. De 1 vai para 0, de 3 vai para 2, 5, 4 e aí por diante. Agora o A, eu não vou mexer mais nele, eu não vou executar mais ele, porque o A já encerrou. Então, eu só vou mexer com os outros 7 processos, né? Ou seja, aqui é como se tivesse passado 8 minutos nessa linha. Por quê? Executei durante 1 minuto A, 1 B, 2, 3 para o C, 4, 5, 6, 7, 8. Foi 8 minutos. Agora eu vou continuar com os processos que ainda tem tempo para executar. Aí vai acontecer o quê? O B vai de 2 para 1, o C de 4 para 3, o D de 6 para 5, 2 para 1, 1 para 0, vou marcar em vermelho aqui, o G de 3 para 2, o H de 6 para 5. Quanto tempo demorou para terminar o processo F? Quem responde aí? Ó, quanto tempo demorou para terminar esse processo F? Tem ideia? 12, ó, falaram 12 ali. Como que eu sei? Nessa linha aqui passou 8 minutos. 9, 10, 11, 12, 13. Esse daqui também vai contar, ó. Né? Então, porque se for 12, não chegou no F. Né? Então é 13 para executar o F e depois ele finalizar. Certo? Certo? Ó, 13 ali, ó. Né? O primeiro que tinha respondido lá tinha falado 12. Então, o F demorou tempo 13. Vou marcar essas células aqui em amarelo e vou marcar o tempo do F aqui como sendo 13. Certo? Não mexo mais nele. Né? Vou continuar com os outros. Então, aqui cai para 0, mesma coisa, vou marcar em vermelhinho aqui. 3 cai para 2, 5, 4, aqui também chega em 0. 2 para 1, 5 para 4. Né? E aí, quanto tempo agora demorou o B? Ó, o B também terminou aqui, ó. 16, não se conta o inicial. Inicial não, aqui é essa linha aqui não. Então, ó, por que que o A foi tempo 1? Que ele terminou aqui. Então, no segundo minuto foi esse, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Depois, 9, 10, 11, 12, 13. Agora eu quero contar o do B, que é esse daqui. Então, eu tenho que contar esses dois últimos. Foi 13, 14, 15, 16 para o B. Então, 16 para o B. Se o B terminou aqui, foi 16, 17, 18, 19 para o E. Certo? 19 para o E. Né? Então, se conta inicial, 19 para o E. Certinho? O F eu vou pular, porque ele já tinha terminado antes. Aí aqui deu 20, 21. Então eu parei aqui, ó, esse daqui terminou 19. Eu continuo com os outros nas próximas linhas. De 2 para 1, 4 para 3, 1 para... Opa, apertei o negócio aqui sem querer. Volta. Gerou um gráfico aqui direto. Pera lá.
Nem sei que apertei aqui. Aqui. De 1 caiu para 0, então marca em vermelhinho aqui, e de 4 caiu para 3. Quanto tempo demorou o G, que terminou agora, nessa última linha? Né? Vamos ver. 24, o G, vamos ver. Ó. Se esse daqui foi o último que tinha terminado, ó, o E, ele tinha demorado 19, eu tenho que contar os para frente desse daí. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 do G. Certo? Aqui completei esse. De 1 para 0, marca como vermelhinho aqui. Esse daqui tudo amarelo. De 3 para 2, de 3 para 2. Se foi 24 para o G que estava aqui, 25, 26. 26 para o C. Certo? 26 para o C. Já eu vejo esse do 0 aí. Aí, continuando, de 2 para 1, 2 para 1, 1 para 0, 1 para 0, os dois. Então, marcar em vermelhinho aqui, marcar em vermelhinho aqui, e tudo esses daqui em amarelo. Né? Se o último que tinha terminado era o C com 26, aqui, ó, 26 está aqui. 27, 28, 29, 30, 31, certo? 31 para o D, 32 para o H. 32, média aqui de novo. Média. Esse é o tempo do circular. Só antes de responder as outras dúvidas aqui. Esses 3 tempos aqui, comparar eles fica mais correto, porque ele é um escalonamento em lote, ou seja, eu começo a executar a tarefa e vou até o final com ela. Comparar esse 20 aqui do circular com esses outros 3, eu posso comparar o tempo, só que o escalonamento aqui é feito de forma diferente. Porque se ele é interativo, é como se eu estou executando todos os 8 processos, só que interagindo com todos ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou fazendo trabalhando com os 8 processos, um de cada vez, só que dando resposta pequena para ele. Ou seja, executando. Por mais que ele tenha que fazer uma tarefa de 10 minutos, mas eu estou executando 1 minutinho dele, depois vou para outro, 1 minutinho de outro, e aí por diante. Por isso que é interativo. Eu estou interagindo com os 8 processos ao mesmo tempo. Então esse daqui é como se eu estou dando a impressão para o sistema operacional que estou fazendo as 8 coisas ao mesmo tempo. Certo? Deixa eu ver. Ó, o pessoal do 0 aí, ó. Se tem 0 no seu RA, muda um número, né? Por quê? Se tiver 0, você vai ter um tempo igual. Então muda para outro número só para não ter 0 nessa coluna aqui. Certo? Clicar soma dos tempos. É isso? Ó, vou usar, só que eu fazer assim, ó. Aqui. Colar para baixo. E vou pegar esse daqui. Ó, vou colocar outros números aqui. Só para mudar e fazer um cálculo diferente aqui, ó. Né? Então, o cálculo é o mesmo para todos os 3 primeiros aqui. Né? Como calcular esses números aqui, ó, é o mesmo jeito. Né? Então, aqui embaixo, um outro exemplo. Como se eu tivesse o processo aqui e o tempo aqui também. Né? Um outro exemplo aqui. Certo? O que eu faço? A primeira coluna, você vai colocar direto o tempo. Qual que é a primeira linha aqui? É o tempo processo A. Qual que é o tempo do processo A? 2. Qual que é a próxima linha? É o B. Quanto é o tempo do processo B? 3. Você vai pegar esse 3 em amarelo, somar com o 2, que é a linha de cima. Vai dar 5. Você preenche nessa linha aqui. Depois você vem para o C. O C é esse que está... Vou colocar aqui, ó, um cinza aí agora. Para calcular o cinza, eu pego o número de cima dele, que é 5, mais a linha do C. Ou seja, só que a linha do C eu pego daqui. Então é 5 mais 2.
né? Opa, 5 mais 2, 7. E aí vai. Depois, para calcular essa posição do D, linha de cima que é 7, mais o D aqui, que é 6. Certo? Pode falar. Professor, essa parte aí eu acabei entendendo. Meu problema agora é na soma do circular. Eu fiz com o meu RA aqui, entendeu? Tá. Certinho, do tempo de 5 a 0, de 7 a 0. Só que eu não sei colocar na planilha. Aqui, a soma você tem que pensar aqui, ó. Na primeira linha, Não, vai... essa parte aí eu sei. Agora eu não sei se a soma é por linha ou é por coluna, entendeu? Você vai assim, ó, nessa sequência. Foi 8 aqui. Aí 9, 10, 11, 12, 13. Por isso que o F deu tempo 13. 14, 15. 16, por isso que o B foi 16. 17, 18, 19, por isso que o E é 19. 20, 21. Então você vai na linha, não tem mais ninguém na linha, você vai para a próxima coluna. Só que você está em amarelo, você não soma. Certo? Não, entendi sim, professor. Obrigado. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, esses são 4 exemplos aí de algoritmos aí, ó, né? 3 para in-lot e 1 para interativo. Se não tiver mais dúvida, aí tem que só resolver esse exercício aí. Aí salva no próprio Excel mesmo e anexa ele lá na resposta do fórum. Certo? Vou falar. Falar, postar, escrever. Sim, o tempo, você não vai mudar o tempo de um processo, né? Então, ó, só muda a ordem que eu vou executar. É como se o primeiro a chegar, primeiro a ser servido, você vai atender na ordem que eles chegar. O mais curto primeiro, você vai mudar essa fila e atender as pessoas na fila de uma forma diferente, para ver se isso daí melhora a execução. Como achar ele? É você pensar ele mais o de cima, só que eu tenho que pensar por célula, né? Que aqui, ó, vou representar de um jeito diferente. Aqui foram 8 minutos, pensando nessa linha. Então aqui, ó, foi 8 minutos. Nessa linha aqui, foi mais 7. Por que 7 só? Porque o processo A já terminou. Então foi mais 7 minutos, né? Aí depois aqui eu tenho 2 processos que terminou, foi mais 6 minutos. Ah, mas como que eu sei que é um cara lá do meio? Aí você tem que ver onde que terminou o 0 aqui, ó. Então, 8 minutos. 9, 10, 11, 12, 13. Por isso que o F é 13. 14, 15, que é o 8 mais o 7 aqui, ó. Certo? Mais alguma dúvida aí? Então, ó, se não tem dúvida aí, só resolver esse exercício aí, postar igual eu fiz desse jeito aqui, ó, né? Só colocar as respostas aí. Se no seu RA tem 0 aqui no seu número, coloca qualquer outro número aí para ficar mais fácil de calcular. Certo? Beleza? Então, se não tem dúvida aí, só terminar aí, tá aberto até amanhã o fórum aí para postar essas respostas aí. Beleza, qualquer coisa ainda estou aí no fórum, só perguntar por lá também. Se ninguém tiver mais dúvida, não quiser perguntar por aqui, é isso para hoje. Até mais.